Sejam muito bem-vindos a mais um podcast do 3 Pontos. Eu sou o Luca Ione. Eu sou o Arthur Salazar. E hoje vamos falar sobre 4 assuntos, começando por basquete. Vamos falar sobre a Free Agency da NBA, sobre o NBA Awards, né? A derrota de Anthony Joshua e a divisão dos pesos pesados dos boxe e Copa América, certo? Mas vamos começar com NBA. Arthur, o que você tem a dizer sobre a Free Agency desse ano? Eu separei aqui algumas coisas, principalmente sobre os times. Eu separei aqui os principais times que têm mais dinheiro para gastar no teto salarial, né? E os 3 principais são Brooklyn Nets, New York Knicks e Sacramento Kings. Brooklyn Nets tem 67 milhões em caixa, Knicks a mesma quantidade e Kings 59. E ao longo aqui da lista eu também fiz uma lista com os principais jogadores e possíveis destinos. E aí eu queria saber o que você acha sobre esses 3 times e se acha que eles têm potencial para trazer algum grande nome. Eu acho que Sacramento a gente já pode, tirar, porque infelizmente Sacramento não tem mercado para atrair jogadores desse nível. Eu acho que a disputa maior está entre Brooklyn e o Knicks. Porém, Brooklyn leva uma grande vantagem, né? Porque até que tem um time mais formado, uma galera que tá com um time bem ruim, para falar a verdade. E não só isso, como o Brooklyn já tem mais ou menos o aval de que vai pegar o Kyrie Irving. Se eu não me engano, ele nasceu... Não, ele é torcedor do Brooklyn, se eu não me engano. E acho que o Kyrie Irving já vamos colocar com um pé dentro do Brooklyn. Então, ele é uma das minhas anotações que eu fiz. Além dele, eu coloquei o Kevin Durant, o Kawhi Leonard e muitos outros jogadores. Sobre o Kevin Durant, eu fiz aqui uma seleção dos principais times que eu acho que ele pode ir. Entre eles tem o Nets e o Knicks, mas eu também coloquei renovação com o Warriors. O que você acha sobre a possível renovação? Eu coloquei renovação com Warriors, Knicks, Nets e Clippers. Quando ele sofreu a lesão, eu tive quase certeza que ele ficaria. Que ele ficaria nos Warriors. Mas agora tô pensando bem e acho que eu vi uma reportagem, se não me engano, do Bleacher Report que falavam que ele tava frustrado com o time porque colocaram ele pra jogar e acabou lesionando de novo, só que mais grave. E eu não sei como vai ser, porque obviamente ele vai receber um contrato máximo, só que ele vai ficar fora da temporada inteira. Não, e não só isso, como eu vi, por exemplo, que tem exatamente por essa questão da lesão, que ele tá mais pensando em sair dali de Golden State. Eu, se fosse ele, sairia, mas também pela questão de ter que buscar um título sozinho. Então... Eu sairia porque a NBA tá chata, né? Também tem isso. Tem mais graça, cara. Pelo amor de Deus, essa panela tem que acabar. Mas eu também sairia, porque eu acho que, por exemplo, você vai comparar o LeBron ganhou 2 títulos com a panela de Miami. Sim. Isso é fato. Só que ele também ganhou um título sozinho pra Cleveland. Exatamente. Além das finais. Eu acho que o Durant sempre vai ser lembrado como o paneleiro que saiu de Oklahoma pra ser campeão com o Golden State. E acho que ele tinha que buscar um novo desafio. E não só isso, como eu acredito que a saída de Kevin Durant para o Golden State é mais pesada ainda, porque o Oklahoma era um time melhor do que era o Cleveland de LeBron. Mas, falando sobre os jogadores agora, totalmente o inverso, eu coloquei o Kawhi Leonard, né, aqui, que é o cara que é o oposto, que é o cara que entra em um time, ganha título e vaza. Sim. E pra mim eu coloquei ele saindo ou pros Los Angeles Clippers, né, ou ficando em Toronto. Não vejo muito mais opção. Eu também não. Eu não acho que... Falaram até dos Lakers, mas eu acho bem improvável. Também acho. Até porque ele vai pegar um contrato máximo. Mas eu acho que ele vai... Cara, eu não sei. Porque, de uma forma, ele quer ir pra Califórnia pra jogar com os Clippers. Sim. Mas se ele for pra lá, ele não vai ter nenhuma garantia, né? Verdade. Ele acabou de ganhar um título com Toronto. O time tá mais ou menos formado. Apesar de que o time lá de Los Angeles, pra mim, é um time forte com ele chegando. Porque tem um banco muito forte, tem um ótimo técnico, mas pra mim não é favorito no Oeste. Não, pra mim você tem o Lakers do LeBron e do Anthony Davis. Você tem do Golden State, né? Querendo ou não. Verdade. Sem o Durant ainda tem o Klay Thompson. Vamos falar do Klay Thompson, então, já aproveitando. Pulando pro Klay Thompson. O Klay Thompson vai renovar. Vai renovar, também acho. Eu coloquei aqui ou indo pros Clippers, porque eu vi algumas reportagens, mas eu acho muito difícil. Ele vai renovar, eu acho, meu palpite. E o Golden State, mesmo sem o Durant, é um time muito forte. É um time muito forte. Então eu acho que se ele for pros Clippers, os Clippers assim vão ser a quarta, quinta força da divisão, até porque tem o LeBron, tem o Houston, que eu ainda assim acho um pouco mais forte que os Clippers. Falando sobre Houston, eu vi algumas reportagens que falavam sobre o Jimmy Butler indo pra lá. Eu não coloquei ele em muitos destinos, eu coloquei ele ou em Filadélfia ou em Houston.
E eu queria saber o que você acha. Você acha que tem como ele ir pra Houston? Seria por forma de uma sign and trade, né? Que ele assinaria com o Philadelphia e iria pra Houston depois. Mas aí o Philadelphia tomaria um belo risco em pegar o Chris Paul, né? Se for pela trade. Porque ninguém quer o contrato do Chris Paul. Um contrato absolutamente ridículo e pífio pela idade, pelo que ele vem produzindo e pelas lesões também. A única questão é que eu não sei o que o Philadelphia faria, mas seria aquela ideia de que é melhor perder o Jimmy Butler e ganhar alguma coisa em troca do que perder de graça. Sim, mas é aquela coisa. Os Lakers estão interessados. Os Lakers têm interesse. O Jimmy falou que ele quer o contrato máximo. Sim. E eu não acho que ele vai no contrato máximo. Na minha opinião, até porque ele já tem uma idade... 29 anos, vai. Média pra avançada, só que o problema é o vestiário, cara. Pra mim, o Jimmy Butler, o Jimmy Butler de Chicago é uma coisa que não existe mais. Ele ainda é um cara muito bom ofensivamente e defensivamente, mas ele saiu daquele nível de superstar. Sim, até porque essa temporada dele não foi tão espetacular. Foram 18,7 pontos, 5 rebotes e 4 assistências, né? Então não foi uma coisa sensacional, assim. Foi bom, mas também não digo que valeria esses stats pra mim não valeriam um contrato máximo. Pra mim, o Jimmy Butler conseguiu, ao longo do tempo da sua carreira, se tornar cada vez mais um jogador secundário ou terciário num time campeão. Sim, depois que ele saiu do Bulls. Exatamente. Eu fiz mais umas anotações, essa é um pouco mais emocional, e a respeito de Kemba Walker, que eu ainda acredito que ele vai ficar em Charlotte, apesar de ser torcedor. Vamos ver. E eu vi Knicks ou Mavs, além dos Lakers, como times que buscariam... Mavs vai ser aquela coisa, porque eu acho que eles vão oferecer o contrato máximo pro Porzingis. Também tem isso. Então eu acho que o salário vai pesar. Porzingis, um dos outros que eu falei, eu acho que o Porzingis não tem nem como sair de Dallas, porque eles também têm aquela questão de ser restricted, né? Ele vai ter a qualifying também, então... Só que o Kemba, se ele for pros Lakers, vai ficar um time legal. Realmente vai... O problema dos Lakers é o banco, porque trocou todo mundo pro Anthony Davis. Exatamente. E agora vai ser um pouco difícil, o time vai ser cheio de veteranos passando pelo mínimo. Carmelo Anthony. Ela não vai aceitar. Se a gente for ver, foi a melhor temporada do Kemba na carreira. Ele até chegou no time da All-NBA, o terceiro, se eu não me engano. Foi até titular no All-Star. Isso, com 25 pontos, 4,4 rebotes e quase 6 assistências. Ou seja, o cara esse ano destruiu. Mesmo com 29 anos. Com 29 anos. Acho que ele podia ter começado esse auge assim com uns 27, mas... É mais uma questão de que o time de Charlotte nunca ajudou. Então agora esse ano o Kemba foi o primeiro ano que eu senti como torcedor o Kemba falando que ele queria carregar o time. E conseguiu carregar. Por isso mesmo que eu acredito que ele fica em Charlotte, porque ele tem muito valor emocional ali, apesar de saber e ter a convicção de que se eu fosse ele, eu teria saído já pra Los Angeles ou pra New York. Eu se fosse ele, realmente eu sairia. Nova York é um time que não tá tão perto, na minha opinião, dele, mas pela cidade e tudo mais. Porque Charlotte... Charlotte é uma cidade pequena que não tem graça, então... Eu espero que ele saia, porque jogar sozinho, jogou a carreira inteira sozinho. Mas, vamos lá, né? E o outro armador, D'Angelo Russell. D'Angelo Russell é extremamente interessante, porque eu acho que ele vai voltar para Los Angeles. Eu acho que agora com essa negociação já bem avançada entre Brooklyn e Kyrie Irving, eu acho muito difícil ele ficar, e eu acho muito difícil mais ainda Brooklyn oferecer para ele, né, alguma proposta. O Phoenix, eu coloquei como um dos grandes favoritos a levar ele. Exatamente por causa do Devin Booker, que é muito amigo dele. E se você for ver, eles trocaram o TJ Warren pra abrir espaço no cap. E eles têm um espacinho até razoável. Seria muito interessante ver. Ao mesmo tempo, eu acho que é muito difícil. Não sei se tem bola o suficiente pra ele e pra o Devin Booker. Mas... E, por exemplo, na minha opinião, ele entrando lá, ele coloca o Devin Booker como o segundo jogador do time. E eu não sei como o Devin Booker aceitaria isso. Apesar de eu achar que seria muito bom, porque além disso... interessante, Devin Booker, D'Angelo Russell, DeAndre Ayton. Pena que eles fizeram um draft horrível e vão jogar... o draft, né? Mas, basicamente, eu acho interessante. Eu acho que, na minha opinião, por envolver o Kemba, querendo ou não, eu torceria muito pra ele ir pra Los Angeles. Mas, também, eu não sei se ele está disposto a voltar pra aquele ambiente que já foi muito tóxico pra ele. Eu tenho outros jogadores que eu peguei aqui, também do leste, e esse é o Tobias Harris, que é um cara que eu acho que tá muito pouco falado. Ele sempre foi um pouco underrated, e eu sempre achei ele bom. E principalmente essa temporada que ele destruiu com 20 pontos, 8 rebotes, e é um cara que marca, que pontua, defende, faz tudo pelo time, e eu acho que ele é muito, muito underrated na liga.
E por questão disso que eu coloquei ele aqui como um dos jogadores que tem maior quantidade de destino. Também ele já foi trocado 500 vezes, coitado. Mas eu coloquei aqui ele como um jogador que eu acho que vai esperar todo o movimento de free agents, né? Ele vai decidir por último. Porque ele tem Filadélfia, Brooklyn, Indiana, Utah, Dallas, Sacramento. Tem diversos times interessados nele. Então ele é um cara que eu acho que é completo entre qualquer time e faz a diferença. Não sei se você acha alguma coisa diferente. Não, acho que ele tem mais chance de renovar, eu acho. Eu acho que ele tem chance de se tornar um All-Star ano que vem, dependendo do que ele escolher. E pra mim é muito interessante ver o que ele vai fazer em relação a isso. Um dos últimos jogadores aqui, Chris Middleton, né? Acho que ele vai ficar. Acho que não tem muita opção. Eu fiz aqui uma anotação sobre o Nikola Vucevic, All-Star. que eu não sei se vai pra New York, vai pra Orlando, vai ficar em Orlando na verdade, vai pra Boston. Eu tô muito interessado em ver o que ele vai fazer. Essa foi uma boa temporada pra ele, 20 pontos, 12 rebotes e 1.1 blocks, né? Então... Muito, muito completo, muito bom ofensivamente. Ele pra mim, eu acho que dentre esses que a gente falou, é o que mais tem chance de ficar com o time, tirando o Klay Thompson. Concordo, porque o time é dele. Então, e sempre. Eu acho que se ele for querer o contrato máximo, não existe outro time além de Orlando que esteja disposto a dar. Outro jogador aqui envolvendo já Boston, Al Horford, né, que tá sem... Mas a situação dele é interessante, porque ele recusou uma player option de 30 milhões. E não vai ganhar 30 milhões em nenhum nenhum vai ganhar em nenhum lugar, vai ganhar isso. Mas ele também já ganhou muito dinheiro, né? Já, mas vamos ver, ele não foi muito bem essa temporada, com 14 pontos, 6.7 rebotes. Ele é um cara bem mais velho. Sim, 32 anos, Boston agora vai passar por um outro processo de rebuilding. Exatamente. Porque o Kyrie vai sair, o Horford vai sair, vamos ver, vai ter que assinar com o Scary Terry, né? Mas um jogador que tá numa situação interessante é o DeMarcus Cousins. Exatamente. O que o DeMarcus Cousins vai fazer na vida? Se eu falei que o Al Horford ganhou muito dinheiro, o DeMarcus Cousins ganhou pouco, né? Porque... assinou um contrato de 5 milhões quando teve perto de assinar um de 30 só pra ganhar um título com o Golden State e perdeu dinheiro. Perdeu muito prestígio, porque agora o DeMarcus Cousins, ele era facilmente pra mim um dos 5 melhores da liga. Fácil, ele tinha média de 25, 12, agora as médias dele, claro, caíram também por conta que o time de Golden State é muita bola, é muito jogador pra pouca bola. Mas aí eu acredito que assim, a questão é, quanto que vale DeMarcus Cousins? Será que ele vale aquela quantia que foi oferecida pra ele nos tempos de New Orleans e Sacramento? Eu acho que não. Eu acho que ele vai, no final das contas, infelizmente, assinar um contrato de 10 a 15 milhões. E eu coloquei até como um dos times que eu acharia interessante era ele voltar pra Sacramento, apesar de eu achar que é muito difícil os dois aceitarem isso. Mas... seria interessante ele voltar pra, quem sabe, New Orleans. E eu tinha pensado... é verdade, eu não tinha pensado nisso. Não tinha pensado nessa. E o time ali de New Orleans tem bastante dinheiro em cap, porque só tem um time de 12 anos de idade. E aí tu conseguiu trocar o Solomon Hill no draft, uma bela ação do GM. Mas eu coloquei aqui só uma... ele foi o único jogador que eu fiz isso, porque eu não sei realmente pra onde ele vai. Eu coloquei aqui, talvez, que seria interessante ele ir pra Atlanta, pra jogar com Trae Young, John Collins e agora Cam Reddish, DeAndre Hunter. Realmente, eu acho que esse time iria pro playoffs. Mas eu não sei. Na questão do DeMarcus Cousins... o DeMarcus Cousins é uma bomba relógio. Você não sabe o que esperar dele. Ele é um cara com temperamento louco. E antigamente dava pra aceitar esse temperamento porque ele fazia 25 pontos e 12 rebotes por jogo. Essa temporada veio de lesão. Vamos ver como é que ele vai ficar. Claramente nas finais, você viu que ele tava sem ritmo. Fez lá uns pontinhos, tudo, mas nada... Não é o mesmo DeMarcus Cousins que era de antes. Eu não sei quantos jogadores ainda você tem aí pra falar. Eu tenho mais um, que é o Julius Randle. Eu não tenho muita coisa sobre ele. Acredito que ele é um cara que, pra mim, entra muito por fora. Eu coloquei aqui... mas eu acho que Boston estava interessado nele. Seria legal, porque o Randle saiu de Los Angeles e só cresceu. Eu coloquei Boston, Dallas, Phoenix e também Brooklyn. Pra mim, Boston provavelmente é o time que é mais interessante, porque ele também faz sentido com a idade. Ele não é um cara muito velho, então entra bem nessa questão da idade. Eu acho que assim, se Dallas realmente renovar com o Porzingis, acabou a frase pra eles. Exatamente. Até porque eles têm muitos contratos altos. Dwight Powell e assim em diante. Wesley Matthews. Ele tá ainda? Acho que ele saiu. Foi pro Indiana, se não... Foi pro Indiana, verdade. Mas vamos ver, né? Espero que seja uma das trainings mais, como eu posso falar, esperadas da história. É uma off-season no geral muito esperada. Sim, onde Kawhi, Durant, Kyrie Irving, 3 campeões da NBA juntos. E realmente vai ser bem interessante esperar os próximos dias.
Mas eu tô com uma expectativa alta. Só espero que não formem mais panelas. E agora a Free Agency começa dia 30, né? 30 de junho, acaba dia 6 de julho. Então tem um tempinho ainda, mas a gente tem muito a esperar, né, na nossa opinião, sobre essa classe de Free Agents. Próximo assunto, indo pra falar um pouco sobre as premiações, né, da NBA, o NBA Awards. NBA Awards. Que foram bem previsíveis, na minha opinião. Ah, pra mim também. Eu tive uma surpresa só. Não sei se você teve, mas vamos deixar por último a surpresa. Quem que era seu candidato pra... Vamos começar com coach, né? Coach of the Year, pra mim, foi um erro. Meu candidato era o Doc Rivers. Pra mim, eu acho muito difícil você dar o prêmio de melhor técnico pra um cara que pegou um time já praticamente sem nenhuma falha e só utilizou um pouco mais isso. Mas pra mim o Doc Rivers foi mais impactante nos playoffs. Não, essa questão, sim. E é por isso que eu acho que ele não ganhou. Eu até coloquei aqui, ele teve poucos votos. O Michael Budenholzer ganhou com 77 votos. Então ele ganhou por uma grande maioria. É o segundo prêmio do Mike Budenholzer, se eu não me engano. Ganhou em Atlanta. E os dois ele perdeu nas finais de conferência. O time de Atlanta que tinha 4 All-Stars, que era Jeff Teague, Joe Johnson, Al Horford, Paul Millsap, DeMar Carroll. Time maravilhoso. Era um time bom, pô. Mas vamos que vamos. Próximo, o Most Improved Player, né? O jogador que mais melhorou. Pascal Siakam. Pra mim, eu tava dividido entre ele e o D'Angelo Russell, mas não tenho nenhum problema em ele ter ganho. Também ganhou com muitos votos, 86 votos. Ele realmente se mostrou nos playoffs. E aí que entra a questão que eu ia falar. Por que o Doc Rivers não ganhou e o Pascal Siakam ganhou? Porque a temporada regular do D'Angelo Russell foi uma das melhores temporadas regulares de armadores na NBA. Então, isso aí me deixou um pouco com dúvida. Mas eu acho que ele já tinha uma média boa no passado. O Siakam realmente pulou, porque aumentou 50% a sua pontuação. Não, realmente. O Siakam melhorou muito, muito do que ele era, muito. Mas, é porque, na minha opinião, o D'Angelo Russell virou um superstar nessa temporada. Um jogador que vale max, e o Siakam tá ali como uma ótima segunda opção no time campeão. Mas não tenho que reclamar dessa escolha também. Não tenho que reclamar, eu acho totalmente justo. Apesar de eu ficar surpreso com a quantidade de votos. 86, acho que a 10 do D'Angelo Russell, porque ainda teve votos para outros jogadores. O Derrick Rose até ganhou votos para primeiro lugar. Mas, enfim. Indo para uma que me surpreendeu. Defensive Player of the Year. O Rudy Gobert ganhou. Pelo segundo ano consecutivo. Eu sei e não posso negar que o Rudy Gobert tem um impacto gigantesco na defesa. Ele é o melhor jogador ali na posição de pivô como defensor, disparado. Ele muda totalmente o patamar da defesa de Utah. Mas, pra mim, ainda é uma questão de que eu ainda acho que por ele não ter sido All-Star e todo aquele lance dele ter chorado e tudo mais, foi mais uma forma de dar pra ele algum prêmio no final da temporada. Talvez. As médias dele foram bem boas esse ano. Realmente Sim. É um jogador excepcional pra Utah, com 16 pontos por jogo, 13 rebotes e 2,3 blocos, com a envergadura absurda que esse francês maravilhoso tem. Gigantesco. Mas ele ganhou com poucos votos. Ele foi o que ganhou com maior diferença. Ele ganhou com 65 votos. Só. Quem que ficou em segundo? Ficou o Giannis Antetokounmpo, o terceiro Paul George. O Draymond Green não tá na lista? Ele ficou em quarto. O Kawhi Leonard teve um voto para primeiro lugar também. Foi a disputa de Defensive Player of the Year, acho que foi a mais acirrada, assim. Foi a mais imprevisível. Porque na minha opinião, o Antetokounmpo tinha muita chance, porque o Antetokounmpo... Mas quando eu percebi que ele ia ganhar MVP, praticamente acabou pra mim. Mas se a gente for ver o impacto defensivo, eu acho que eu já tiro o Giannis. É que mais aquela questão de que o Giannis é um corpo de uma pessoa tão gigantesca. Sim. Que ele tem impacto naturalmente. O corpo ajuda naturalmente. Mas o Paul George eu tava achando que podia ter alguma chance, mas de longe pra mim ainda não tinha muita. Me surpreendeu isso que você falou, o Draymond Green não ter chegado perto. E o Kawhi não fez uma temporada regular tão absurda quanto ele fez de playoffs. Então, o Rudy Gobert ganhou esse prêmio de Defensive Player of the Year. Seguindo aqui, o sexto homem do ano, nenhuma dúvida. O Williams, nada. Zero dúvida. O que é interessante é ver que o Montrezl Harrell, né, ficou em terceiro. O Sabonis teve um voto para primeiro lugar. O Sabonis foi bem, pô. Mas o Sabonis comparado ao Lou Williams não tem nem o que falar, né? O Lou Williams... Claro, mas o Sabonis foi bem, mas o Lou Williams 20 pontos vindo do banco. O Lou Williams é um titular, é um cara que pode liderar um time que joga no banco. E ele recebe um salário normal, assim, óbvio, 8 milhões pra gente é uma coisa maravilhosa. Mas se você for ver o nível que ele joga, a qualidade absurda que ele tem, ganhar 8 milhões por ano, é um feito, assim, pro time. Absurdo. E a questão é que o Lou Williams, ele é um cara que ele é literalmente o que tem que ser um Six Man of the Year. E vale lembrar que Los Angeles os Clippers, né, tiveram durante muito tempo de Jamal Crawford.
que é mais ou menos uma versão do Lou Williams. Eu acho que se o Lou Williams fosse um pouco mais alto, ele teria tudo pra ser um All-Star. Facilmente, porque o Lou Williams ele não tem tamanho. Eu até tava vendo esses dias uma reportagem da NBA falando como que o Allen Iverson moldou o jogo do Lou Williams, porque eles jogaram juntos em tempos de Filadélfia, e realmente, é uma questão de que assim, você tá precisando de ponto, você coloca o Lou Williams, você dá a bola na mão dele e fala, faz o que você quiser. Ele vai lá e faz os 20 e poucos pontos dele. Você pega, sei lá, um matchup do Lou Williams contra o Klay Thompson. Klay Thompson, 2 metros e 1, se não me engano, Klay Thompson. O Williams tem na margem de 1,89. Realmente é uma diferença absurda. Pra defesa, eu acho que... É por isso que ele joga como six man, né? Porque sim, porque se você colocar um cara desse como titular, a defesa vai jogar em cima dele. E só por último, eu ainda acho que apesar de tudo isso, vale muito esse prêmio pra ele, porque ele é, na minha opinião, um dos melhores jogadores ofensivos da NBA, mesmo com essa altura. Um pound for pound, tipo, tá lá em cima. Seguindo pros prêmios agora mais prestigiados, assim, mais esperados, temos o Rookie of the Year, né? O calouro do ano. Luka Magic, Luka Doncic, esloveno maravilhoso, sem nenhuma dúvida. E, apesar disso, eu sabia já que ele ia ganhar o prêmio, né? No meu coração, eu queria que o Trae Young conseguisse, mas a diferença era muito grande. Cara, ele quase virou um triple-double de média. Assim, faltou, mas se você for pra primeira temporada, 21 pontos, 8 rebotes, 6 assistências pra uma primeira temporada na NBA, sendo que o time de Dallas era... ruim. O time é ruim. Mas a questão principal é que ele ganhou de 98 votos a 2. Ele foi quase unânime nessa questão. E é engraçado porque quando ele chegou na liga, o Charles Barkley falou que tinha um pouco de dúvida por ele ter jogado na Euroleague e não no NCAA basquete universitário. Eu acho que ele calou bem a boca. Se, por exemplo, quando o Dragan Bender de Phoenix meio que fechou as portas para os jogadores de fora, Luka Doncic voltou e abriu. Se você for ver, o MVP também foi estrangeiro, então é um negócio muito legal. MVP estrangeiro, Rookie of the Year estrangeiro, Most Improved Player estrangeiro, Defensive Player of the Year estrangeiro, é um negócio legal na NBA agora essa pluralidade, né, que tá tendo. Sim. E a questão do Luka Doncic é que o Luka Doncic, ele tem o potencial pra ser a cara da NBA. Pra mim não vai ser porque tem um homem chamado Antetokounmpo, mas o Luka Doncic é surreal, o que esse cara joga é absurdo. Ele teve uma segunda metade, né, de temporada não tão boa quanto a primeira, que foi o que abriu um pouco a ideia do Trae Young, mas dá pra perceber que se ele tivesse mantido o nível e o Trae Young não tivesse tido uma explosão que nem ele teve, facilmente ele teria ganhado de 100 votos. Ele até teve números, sei lá, consideramos de All-Star, 21 pontos, 8 rebotes, 6 assistências. Não. O D'Angelo Russell foi com praticamente a mesma coisa, só que com menos rebotes. A questão principal é que ele até foi um dos mais votados pro All-Star, só que não teve muitos votos de técnicos e então não conseguiu entrar. Mas pra mim, obviamente, eu colocaria ele como All-Star, pelo primeiro ano que ele teve. A minha dúvida é um pouco ainda, eu ainda tenho dúvida no jogo dele, se ele vai evoluir muito mais ou se ele já tá no máximo. Se já atingiu o máximo. Eu acho que ele tem muito potencial. Muito potencial. O número dessa numa primeira temporada é realmente um negócio absurdo. Acho que se ele melhorar um pouco a defesa, ele tem tudo para se tornar um dos melhores armadores da liga. A minha única dúvida, então, é em relação a isso mesmo. Será que ele já entrou na NBA com o máximo que ele podia? Eu acho que não, mas não tenho como ter certeza. Apesar disso, foi interessante demais ver ele jogar esse ano. O cara praticamente não tem nenhum erro no jogo ofensivo. Extremamente inteligente, extremamente talentoso, extremamente técnico. Praticamente perfeito ali no lado ofensivo de Dallas. Indo para o último prêmio, que eu fiquei até quase meia-noite esperando esse negócio acontecer, né? Que foi o prêmio de MVP. Que acho que todo mundo aqui já sabia, já esperava. O Giannis Antetokounmpo ganhou esse prêmio, né? Giannis Antetokounmpo ganhou o prêmio de MVP. MVP que já era bem esperado. Teve médias absurdas, 27-12. Médias surreais mesmo. Mas, ao mesmo tempo, se a gente for falar de médias, ele ter ganho do James Harden é muito surpreendente, porque o James Harden teve médias de 36 pontos e 8 assistências, além daquela sequência de jogos com 30 pontos. Então... Mas eu acho que o Giannis tem mais influência no time do que o Harden. Eu também acredito, porque o Harden é um cara que você dá a bola pra ele e não espera que ela volte. O Antetokounmpo consegue distribuir o jogo. Ele até teve 5 assistências, se eu não me engano, de média. Então, realmente, o Antetokounmpo teve médias absurdas. Eu acho que se a gente for ver por média, o Harden obviamente seria o MVP da unânime. Só que eu acho que a gente tem que analisar o impacto no time.
Eu acho que o Antetokounmpo pegou um time de Milwaukee que não é tudo isso. Não é tudo isso, o banco não é tudo isso. E conseguiu levar para primeiro da conferência, chegando às finais de conferência. Então eu acho que... Bem que senão o playoffs não conta, mas eu acho que pela temporada regular, eu acho que o Giannis teve um impacto maior do que o Harden. E pra mim é só uma outra questão, que o que o Giannis fez é uma coisa que é pouco falada. Por exemplo, jogadores como o Brook Lopes, assim, ele, depois do final agora, né, da temporada, foi considerado um baita alarmador, ala pivô, desculpa, um baita de um jogador e tudo mais. E isso é uma coisa que durante a temporada, antes da temporada, não era verdade. Então ele não era nada demais, assim, não era muito esperado. E esse argumento de que o time de Milwaukee era muito bom, muito melhor do que Houston, pra mim, o time ficou muito melhor por conta do Antetokounmpo e pelo espaço que ele abre. Ele é um cara que entra no garrafão, você precisa que os 5 desçam pra marcar, como fez Toronto. E quando as bolas do lado ali estão caindo, não tem muito o que você fazer. Então, o Antetokounmpo, pra mim, ele conseguiu dominar o jogo de uma forma que eu não esperava, acho que ninguém esperava, mas de uma forma que é extremamente absurda. O cara praticamente dominou todos os jogos que ele participou. E essa pra mim é a principal questão em relação ao James Harden, que na minha opinião não teve uma temporada dominante. Ele teve jogos absurdos e tudo mais, mas a questão é que no final das contas o James Harden, ele não é tão, vamos dizer assim, efetivo e não traz tantas vitórias pra Houston como o Antetokounmpo traz pra Milwaukee. E então pra mim essa foi a questão que tirou ali ele. Apesar do fato de que o Antetokounmpo ganhou com 72 votos, desculpa. Então não foi uma diferença tão dominante. No final das contas, a gente teve ali em terceiro lugar o Paul George, com nenhum voto para primeiro lugar. E foi aquela questão, o Paul George teve uma primeira metade de temporada surreal e acabou muito fraco. O time de Oklahoma também teve um final de temporada muito ruim. Então pra mim foi o que fez essa diferença tão grande no final agora da votação para MVP. Sim, pra mim eu concordo com absolutamente tudo que você falou. Uma última coisa que eu queria falar a respeito do Antetokounmpo é a questão de que ele é muito novo. Então a gente tem ainda muito tempo assim de prime Antetokounmpo, né, de Antetokounmpo no auge, e é muito bom ver que esse cara tem muito potencial. Ele pra mim ali, Se ele desenvolver um arremesso bom... ele vira um dos melhores jogadores de todos os tempos em termos de... Exatamente, porque ele tem tamanho, ele tem envergadura... Ele tem cabeça. Sim, é o mais importante para um jogador, né? Cabeça. Exatamente. Ninguém pode ser um J.R. Smith da vida. Que tem talento. Tem talento, tem, mas não bate muito bem. Mas a questão principal é essa. Eu acredito que não teve nenhuma dúvida nessas questões, assim, na questão de MVP. Sim, eu acho que não teve dúvidas também pro resto, mas MVP realmente não tinha nenhum outro caminho a ser feito, na minha opinião. Perfeitamente. E agora vamos mudando de esporte pela primeira vez aqui nos 3 pontos. Vamos falar sobre boxe. Finalmente. E vamos falar sobre os pesos pesados do boxe. Começando pela derrota de Anthony Joshua, o campeão absoluto do boxe, uma das maiores estrelas do boxe atual, perdendo pro Andy Ruiz Jr. Um primeiro mexicano campeão. Então, é uma questão, assim, muito doida, porque o Anthony Joshua, ele tinha uma dominância muito grande nessa questão de peso pesado. Ele era o campeão unificado, né? Tinha 4 títulos. E acabou que ele perdeu essa luta. Eu não esperava, eu tinha certeza que o Anthony Joshua ia ganhar essa luta. E o interessante dessa luta é que abriu muito a categoria. Abriu muito, porque a categoria tinha alguns nomes ali por fora que já corriam querendo pegar o trono do Anthony Joshua, mas o Joshua ele teve uma sequência tão boa e tão dominante que praticamente ele era certeza ali incontestável. O engraçado é que o Andy Ruiz era muito azarão. Muito. E simplesmente ele dominou o Anthony Joshua. O Anthony Joshua, na verdade, ele não parecia bem fisicamente. Ele deu uma cansada nos primeiros rounds e acabou tomando nocaute técnico. Mas ele não parecia ele, digamos assim. Um pouco disso, o Anthony Joshua até colocou um vídeo no YouTube dele, né, falando que ele não tem como pedir, como fazer desculpas nem nada, porque ele sabe que no final das contas ele não lutou tudo que ele podia. Mas o interessante é perceber que o Andy Ruiz entrou como substituto. A luta inicial não ia ser contra ele, então essa mudança de lutador, principalmente no UFC, às vezes muda muito o que acontece na luta, mas do mesmo jeito, pela dominância que era esperada do Anthony Joshua, era bem difícil a gente acreditar que ia ter uma derrota assim tão pesada e tão brutal como foi pro Andy Ruiz Jr.
Além disso, tem uma questão na cláusula de contrato dos dois que garante que a próxima luta de ambos é uma revanche. E aí vai ser, se o Anthony Joshua perder, vai ser um boom na carreira. É uma questão que aí tira ele muito do patamar que ele tava. Ele era praticamente considerado o futuro do boxe mundial. E ali Futuro era... e presente, né? Exatamente. E era aquela questão de que se ele perde essa luta, o Andy Ruiz Jr. se torna o campeão óbvio. E aí ninguém tem mais o que falar. E aí a gente vai ter que ver o que vai fazer o Anthony Joshua. Essa revanche ainda tem acho que alguns meses, quase 6 meses ainda pra acontecer. Mas é muito interessante ver que abriu muito. Falando nessa abertura, É interessante ver o psicológico. Principalmente o psicológico. Porque você vê muitos lutadores, boxe, até UFC também, que acabam sendo campeões dominantes e depois da primeira derrota nunca são os mesmos. Como o Aldo, por exemplo. E a questão que, por exemplo, o Floyd Mayweather, né? É a questão de que mostrou que ele é um dos caras que mudou completamente o esporte. Porque no UFC a gente viu caras como Anderson Silva, José Aldo, tendo essa questão de perder uma e desabar. E acaba destruindo a carreira. O Anthony Joshua, ele perdeu a primeira e ele pareceu muito diferente durante a luta. Então não dá pra saber quais são os próximos passos que ele vai fazer. Mas de qualquer jeito é muito interessante pra gente ter uma noção do que vai acontecer. Falando sobre essa questão de abertura, eu queria falar um pouco sobre o Deontay Wilder, né? Que ele é campeão de outra federação de boxe, né? E ele é o cara mais temido e mais perigoso. De 41 lutas, 39 nocautes. Ele é absurdo. Ele teve uma luta que ele acabou levando pra decisão e ali começaram aquela questão de que ele não conseguia nocautear todo mundo. Na próxima luta que ele fez contra o adversário, ele acabou nocauteando ele, destruindo completamente. Então, Deontay Wilder é um cara que é pra mim o grande favorito pra essa questão de ser o novo dominador dessa categoria. E não só isso, como ele buscava lutas contra o Anthony Joshua que foram rejeitadas durante muito tempo pelo próprio Joshua. Então, vai ser muito interessante ver o que ele vai fazer. Mas, por outro lado, também tem o Tyson Fury. Tyson Fury é um britânico também ali, extremamente habilidoso. Um gigante. O cara é absurdo. Mais de 2 metros de altura e 2,16 de envergadura. E ele é um cara que também não tem nenhuma derrota no cartel. O empate dele foi um empate com o Deontay Wilder. Eles vão buscar fazer uma revanche agora pra... Esse ano vai ser o ano para os pugilistas e fãs, né? Exatamente. E a questão principal é que, na minha opinião, o vencedor dessa luta, Deontay Wilder e Tyson Fury, vai pegar o vencedor da luta, Andy Ruiz. E aí você pega uma super luta que provavelmente será uma das maiores de todos os tempos que o boxe já viu. Porque a questão que eu já disse, do peso pesado tá totalmente aberto a qualquer contender que for atrás. Sobre boxe, a gente mais ou menos falou sobre esse assunto, porque é o assunto mais picante, assim. Na questão de outras categorias, não tem tido uma mudança tão grande. Então, a relação de que pesos pesados agora estão muito abertos, é muito interessante a gente perceber isso. Mudando de assunto e indo pro último. Vamos falar sobre o que o brasileiro ama, o futebol, né? Copa América rolando aqui no nosso querido Brasil. Quartas de finais estão definidas. E vamos começar com o jogo do nosso Brasilzão, que ocorre na quinta-feira, 21h30. Algum palpite? Brasil e Paraguai, eu sei que o Paraguai já eliminou a gente algumas vezes. Já. Mas eu acredito que é muito difícil o Brasil perder esse jogo. Honestamente, eu acredito que é muito difícil. O Paraguai não é tão ruim quanto... Quando eu vi o jogo com a Argentina, eles ofereceram certos perigos. Também que não dá pra comparar a defesa da Argentina com a do Brasil, não é parâmetro. Exatamente. Então, por isso que eu acredito que o Brasil vai ter uma partida relativamente tranquila. O problema vai ser furar a retranca. O Brasil, você foi... A gente vê, o Tite tem um grande problema com... Ele é ótimo em montar retrancas. Isso a gente já viu nos trabalhos pelo Corinthians, até pela seleção. Mas ele tem um problema grande com furar a retranca. A gente viu isso no jogo contra a Venezuela. Venezuela e Bolívia, porque a Bolívia até no primeiro tempo a gente não fez nada. Sim, exatamente. Então, eu não sei como vai ver, até porque o Paraguai é melhor que esses dois times, na minha opinião. Muito melhor. Defesa com o Gustavo Gomes, Balbuena e o Gatito, né, o goleiro. É um time forte, tem o Delis Gonzalez na frente, o Miguel Almiron, né, que tá no Newcastle. O Iturbe na reserva. É um time forte, é um time interessante. Não é um time que eu acho que vai atacar e não é um... É o meio campo. O meio campo do Paraguai Mas a defesa... é extremamente fraco. Mas a questão principal pra mim é essa, o Brasil vai conseguir furar essa retranca? Eu acredito que vá conseguir furar, mas não acredito que vai ser um jogo fácil, não acredito.
Eu acho que o Brasil não tem a facilidade que teve contra o Peru, porque o Peru é um time que vai mais ao ataque. E até porque o Brasil fez um gol ali meio... Os 2 primeiros gols foram meio que achados. Exatamente. Falha do sistema defensivo. Eu acredito que a questão é o seguinte, o Brasil tem que ganhar o jogo, e não só por questão de pênaltis ou qualquer outra coisa, mas porque tem que ganhar essa moral. Eu acho que o Brasil tem que vencer e convencer. Exatamente, porque se for pros pênaltis, apesar de ainda ser favorito, não é um favoritismo tão grande, porque o Paraguai, como o Lucas já disse, tem o Gatito, que pega pênalti de qualquer jogador, mas eu acredito que passaria de qualquer jeito, não acredito que vai precisar chegar aos pênaltis, mas a questão de que na próxima fase... Vai pegar, provavelmente, a Argentina. Se nenhuma surpresa gigantesca acontecer, o Brasil pega a Argentina. Se bem que a Argentina tá mal, Argentina e Venezuela... Vamos ter na sexta, às 4 da tarde, um jogo legal. O Brasil sofreu muito contra a Venezuela. E se a gente falou que o Brasil tem problemas para furar retranca, a Argentina tem muito mais problemas. Pra furar e montar retrancas. Exatamente, porque a defesa da Argentina é muito frágil. Muito frágil. Realmente acho que o Tagliafico vai bom e o Otamendi naquelas vai tirando isso. Mas a questão principal pra mim desse jogo é que é muito interessante perceber é que a Venezuela vai jogar por uma bola parada, porque tem o Salomón Rondón no ataque. E um contra-ataque. O Brasil, a defesa, o meio campo da Argentina não marca, nem o Lo Celso, nem o Paredes são marcadores natos. Se o Mascherano estivesse jogando, até um pouco, mas o meio campo da Argentina não é marcador de característica. A defesa da Argentina é fraca, laterais não marcam. A defesa da Argentina também não é marcadora de característica. Por incrível que pareça, eu nunca pensei que eu estivesse falando isso na minha vida, que uma defesa argentina não é marcadora, mas é verdade. E aí a questão principal pra mim é assim, a Venezuela tem um time bem já formado e já definido um estilo de jogo, quer ficar esperando. E vindo no contra-ataque, bem treinado o time da Venezuela. Eles têm o Soteldo ali pra armar o jogo, que é uma coisa um pouco complicada, aliás, o Soteldo tem negociações pra ir pro Besiktas, mas a questão é que essa seleção da Venezuela vai tentar buscar um ataque ali. O Salomón Rondón é um bom atacante. Ele muito bom na bola aérea. Na ótima bola aérea da Argentina. E tem a defesa da Argentina não é tão alta. E também tem ali no banco pra entrar como substituto ali o Fidel Martínez, né? Que joga na MLS. A temporada absurda no Atlanta. Absurda. Um dos caras que mais evoluíram também nessa temporada. Ele pode entrar ali e fazer uma diferença e dar um sustinho na Argentina. Se a Argentina não fizer um gol no primeiro tempo... Aí vai complicar, eu acho. Porque começa aquela tensão de precisar ganhar. E aí começa o Messi jogar sozinho. E aí aquela situação de que os jogadores não conseguem corresponder, não conseguem. E o argentino, quando não consegue, que acaba temperamento um pouco mais esquentado, pavio curto, vai acabar dificultando um pouco, no mínimo, pra Argentina. Então, por conta disso que eu acredito que a Argentina, ela vai passar, mas mais porque a seleção da Venezuela é bem fraca. Mas é um jogo fácil, é um jogo que não tá aberto e não tá com certeza, é muito aberto. Mas se a Venezuela passar, eu acho que não vai ser uma grande surpresa. Também não acredito, que seja uma coisa normal. Trocando, indo pro próximo jogo. O jogo mais equilibrado da Copa América, na minha opinião, Colômbia e Chile. Um jogo que eu coloco a Colômbia como favorita. A Colômbia eu acho que é uma favorita pra Copa América em geral. Também acredito. O time tá jogando muito, muito bem, muito encaixado. O James Rodrigues tá jogando muito nessa Copa América. Mas a questão é que o Chile também é um time que consegue ali atrapalhar um pouco se precisar. Sim, o Chile tá jogando bem com o Rueda. Mas eu acredito que a Colômbia vai ganhar. É um jogão esse jogo pra mim. É um dos jogos mais que eu estou esperando, né, tirando do Brasil. É um certo... Quem é jogo pra mim vai pra final. Eu acredito que não, porque no próximo jogo ali tem Uruguai, Paraguai e Peru. Ah, mas eu acho que o Uruguai já mostrou que tem muita deficiência. O Chile, mesmo com muitas reservas, deu muito trabalho pro Uruguai. Óbvio que futebol é futebol, mas eu acho que esses dois times, pra mim, são os que mais convenceram pelo futebol na Copa América. E aí eu acho que, então, pra mim, passa Colômbia. Pra mim também. Pra mim, no outro lado, passa Uruguai contra o Peru sem nenhuma dificuldade. Sim. A defesa, eu acho que o Guerreiro não vai conseguir... O time do Peru é muito ruim ofensivamente falando, na minha opinião. É que só tem o Guerreiro, e você vê na defesa do Uruguai só tem Godín e Jiménez. Só. A zaga finalista da Champions League. Então, pra mim, essa situação é que que interessa, né? Depois que a gente tem Uruguai e Colômbia, vamos falar de baixo pra cima agora, Uruguai e Colômbia, eu coloco o Uruguai passando. É um jogo difícil, cara. Eu coloco o Uruguai passando pelo poder de decisão, porque eu acho que o Suárez e o Cavani... Sim, eles estão mais acostumados a chegar nessa situação, né? E pode ser, eu acho que vai ser um jogão, mas eu acho que o Uruguai passa nos pênaltis. É um jogo pra mim que é muito interessante pra ver se a Colômbia, se ganhar esse jogo, começa a mudar um pouco a tradição da seleção. Sim, porque a geração colombiana foi em 2014, que acabou sendo eliminada pelo Brasil na Copa, então
Eu acho que eles têm que aproveitar essa geração colombiana e tentar ir o mais longe possível. Mas é um outro jogo que eu não tenho nenhuma certeza. Não tenho nenhuma certeza. É 50-50. Então, subindo ali pro próximo, é Brasil e Argentina ou Brasil e Venezuela. Brasil e Venezuela, não tenho nenhuma dúvida que o Brasil vai passar. Porém, Brasil e Argentina tem... Embora que a seleção brasileira venha jogando melhor que a Argentina, o Brasil e a Argentina é sempre aquela coisa, é igual é clássico. Exatamente. Então, a questão é que, assim, o Brasil tem fortes tendências a perder contra a Argentina dentro de casa. Então, não dá pra falar nada sobre esse jogo, na minha opinião. O Brasil tem um time mais forte, mas sem o Neymar, quando tem o poder do craque, o Brasil não tem poder de craque. A gente Temos percebeu que ver isso. O temperamento, né? Toda vez que Brasil e Argentina jogam, os argentinos usam o pavio curto, esse temperamento, a favor deles. E brasileiro, você vê em jogos de Libertadores, não costumam ir muito bem. Exatamente. E a questão de que, assim, se você for pedir pra na semifinal contra a Argentina o Everton carregar, não sei se ele carrega pra esse jogo contra a Argentina, não. Foi bem na Copa América, mas ainda não chegou num patamar assim, sabe, elevado com a seleção. Até porque quando o Grêmio ganhou a Libertadores, ele não era o titular. Sim, o principal jogador do Grêmio naquela época era o Luan. O Everton era mais um medalhão, quem entrava no segundo tempo. Então a questão é que... E nunca se pode duvidar também de Messi, né? Infelizmente. Pode estar um jogo apagado, o gênio vai lá, faz alguma jogada e já era. E o interessante pra mim é na questão de que nessa semifinal, o Brasil tem o pior, vamos dizer assim, o pior melhor jogador. Porque a Colômbia tem o James Rodrigues, o Uruguai tem Cavani e Suárez igualmente, na minha opinião, e a Argentina tem o Messi. O Brasil não tem um líder técnico Quem tão você acha claro. que é o melhor jogador do Brasil atualmente? No momento, o Everton. Mas ali, pra Sim, decidir... no geral, se a gente for ver o histórico e tudo. O histórico, pra mim, coloca o Felipe Coutinho. Mas eu não sei se ele consegue carregar. O Firmino, pra mim, eu tô falando já isso faz um tempo. Ele tá meio sem ritmo, parece. Não vem jogando bem faz muito tempo já no Liverpool. E fora ele, acredito que aí cai muito de nível. A gente tem poucos jogadores que conseguem chegar nesse mesmo nível que eu disse aí de Coutinho e Firmino. Então por isso que eu coloco o Coutinho. Apesar do fato de que eu não sei se ele é um cara que tem totais condições de, vamos dizer assim, carregar um time. Eu acho que o jogo, obviamente, o Brasil tem uma vantagem. Se realmente for Brasil e Argentina, é claro. Mas eu acho que o Brasil tem tudo pra passar. Eu também acredito. A defesa da Argentina é bem frágil. Realmente, o meio campo da Argentina, eu acho que Casemiro ali vai dar uma dificultada. Mas vamos ver, né? Brasil e Argentina sempre passa. Tudo uma questão, na minha opinião, das escolhas que o Tite vai fazer de agora em diante. Vamos ver se ele vai fazer as escolhas certas. E se tudo der certo, então o Brasil chega na final. E aí, Brasil e Uruguai... Brasil e Uruguai eu não vou conseguir ver outro maracanaço, então... Pra mim, Brasil e Colômbia seria a melhor alternativa, né? Os uruguaios já fizeram festa em 50 no Maracanã e não quero que façam de novo em 2019. E a questão pra mim é que o Brasil entra como favorito contra o Uruguai e contra a Colômbia. Eu também acho. Pra mim, o Brasil é o favorito dessa Copa América. A final pro Brasil é se pegar a Argentina na semifinal. Exatamente. É o grande jogo. Exatamente. Porque se conseguir ganhar da Argentina, pra mim, ganha uma moral gigantesca e entra muito preparado pra essa final. Uma pena, né, que a Argentina não ficou em primeiro no grupo, porque a final do sonho seria Brasil e Argentina. Né? Mas como a forte seleção argentina conseguiu não ficar em primeiro no grupo, então a gente não tem muito o que fazer. Concluindo, então, Brasil provavelmente pra nós é o favorito. Apesar de que não é uma Copa América que tá certeza. Sim, a seleção não não vem jogando tão bem. Óbvio, o jogo contra o Peru foi muito bem, mas eu acho que se a gente for analisar todos os 3 jogos, 2 o Brasil não foi bem. E esse último foi bem, mas enfim. Entra nessa questão de que será que o Brasil vai conseguir resgatar um momento e fazer as substituições certas e jogar o futebol que deve? Se conseguir fazer tudo isso, pra mim o Brasil é fácil favorito. Porque tem mais bola e mais time que qualquer outro aí. Enfim... Então, é basicamente isso para esse podcast de hoje, nosso segundo episódio. A gente falou hoje mais sobre assuntos mais diversos. E a gente queria saber o que vocês esperam que a gente fale durante os próximos episódios. Também curtir aí e comentar suas avaliações sobre o podcast. Exatamente. Muito obrigado a todos. Tenham um ótimo fim de semana, uma ótima Copa América. Uma ótima Free Agency. Não esqueçam de acompanhar a gente no nosso Instagram, @3pontos. E é isso. Um abraço a todos vocês. Fiquem com Deus.